Então, dando continuidade aqui à temática de reeducação alimentar no nosso canal, hoje eu vou falar um pouquinho das ações que vão além da dieta, né? O que que é e como pode ser criado um estilo familiar, né? Uma rotina nova que envolva toda essa família. E quais são os passos? Quais são as etapas de difícil a travessia e também aquelas, né, de grandes motivações e, claro, a ideia é que a gente consiga consolidar um ambiente todo novo. É importante a gente pensar em todo esse contexto familiar, quando se fala de reeducação alimentar, quando se fala de novas práticas culinárias, quando a gente fala de trazer para dentro da nossa rotina alimentar alimentos novos, pratos, receitas, momentos diferentes. Algumas famílias já possuem um hábito muito tranquilo de sentar à mesa, tomar o café da manhã junto, almoçar, jantar. Para outras é cada um no seu lugar. Para outras é meio misto. E qual que é a ideia de tudo isso? Que a gente consiga encontrar um bom equilíbrio. E que esse equilíbrio seja algo que seja favorável para todos da família. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Abordar a reeducação alimentar, ela se torna cada vez mais eficaz e mais sustentável quando a gente envolve essa família desde o primeiro processo, desde a primeira etapa. Quem nunca escutou, né, principalmente mães e pais aí, o filho falar não gosto, não quero. E como pra gente é desafiador criar receitas, muitas vezes camuflar o alimento, mas bem que esconder ele só para que a criança tenha acesso aos nutrientes. Eu, como nutricionista, eu já peguei adultos, por exemplo, que têm uma alimentação que eu falo que é muito monótona, né? Que não tem vida, que não tem cor, porque não tem variedade de frutas, verduras. Então, a gente pensar numa reeducação alimentar onde a gente consiga unir essa família e crie etapas, e que essas etapas sejam gostosas e criem boas memórias, isso faz com que todo esse processo ele seja mais tranquilo, ele seja mais duradouro, né? Porque o que a gente quer é isso, a gente quer que seja algo eterno. A reeducação alimentar, a gente fala que é a criação desse hábito que vai coordenar, que vai aprofundar esse alicerce para todas as outras decisões. Hoje a gente não se fala mais em criar dietas restritivas, como a gente falava 10 anos atrás, quando eu ainda era quase recém-formada. Antigamente a gente dava papel e normalmente a dieta começava assim, café da manhã, uma torrada, queijo branco e um chá. Meio da manhã, uma porção de fruta, almoço, salada, frango grelhado, uma porção de arroz. À tarde, um iogurte com fruta, jantar, se não fosse para comida, que fosse uma sopa de legumes e um chá para dormir. Isso pode ser uma estratégia, mas isso não funciona mais para todo mundo. O acesso a informações que hoje todo mundo consegue ter fez com que a dieta, fez com que o cardápio se ampliasse. E o conhecimento que nós temos sobre os alimentos, eles mudaram muito. Então, o que era ruim antes não é mais agora. Então, os vilões muitas vezes viraram mocinhos. A gente encontra isso, por exemplo, quando a gente pensa no abacate, que é uma fruta com excesso de gordura, mas hoje se reconhece que é uma gordura boa. O ovo, que antes não podia ser consumido porque tinha muito colesterol, hoje a gente sabe que ele tem diversas gorduras na sua composição e apenas duas são consideradas, né, ruins, mas que em contrapartida ele tem uma carga proteica maravilhosa e outras dezenas de gorduras de forma positiva que contribuem para a saúde. Então, toda vez que eu pego um paciente novo, principalmente uma mãe ou um pai, que chega no consultório, normalmente eu pergunto quem vai participar dessa mudança de hábito, quem está inserido nessa família. Porque não dá para a mulher cuidar de uma dieta por uma questão estética, de peso e beleza, e ela continuar oferecendo para o filho o biscoito,
o macarrão instantâneo, né? Porque é rápido, porque é fácil. Essa não é mais uma realidade. A gente precisa virar essa página, a gente precisa entender que se a gente for espelho para os nossos filhos, a gente está cultivando neles, eu acredito que o maior presente, que é eles terem uma vida saudável e talvez não passarem pelos perrengues que a gente acaba passando, né? Quando a gente não tem ainda o conhecimento. Eu tenho 2 filhos em momentos totalmente diferentes da minha vida. Uma, aonde eu fui fazer faculdade e a Gi me acompanhou nesse processo. A Gi nasceu, eu comecei a faculdade 2 anos depois. Então, toda a introdução alimentar da Giovana foi daquilo que eu trouxe do hábito da minha casa, daquilo que a minha sogra também me apresentou, mas eu não existia conhecimento técnico. Então, toda a mudança de adaptação que eu fiz na minha casa, ela partiu da reeducação alimentar e a minha família inteira passou por esse processo. E eu sei que não é fácil, né? Eu posso dizer que eu aprendi a comer direito pela minha primeira gestação, por uma obrigação e uma responsabilidade em gerar um filho mais saudável, mas também pelo conhecimento que eu obtive durante a faculdade. E já com o Pedro, 17 anos depois, com 15 anos de formação, até a gestação foi diferente. Eu fiz todas as minhas próprias suplementações, lógico, em parceria com o obstetra, mas toda a introdução alimentar do Pedro, ela foi baseada num conhecimento que eu já tinha vivenciado. Então, a Gi tem um hábito alimentar consolidado, porque começou muito cedo, mas ela teve acesso a alguns alimentos que o Pedro, até hoje, por exemplo, a gente ainda pode dizer que ele ainda nem conheceu. E que não faz falta, e que não precisa, né? Porque são ultraprocessados. Então, eu acredito que viver essa mudança em família, onde todos possam respeitar o espaço de cada um, é de suma importância para que a gente faça disso um hábito eterno, né? Vai ter falhas? Com toda certeza, mas a gente acerta muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar. Os pilares fundamentais da reeducação alimentar é uma alimentação consciente. É você estar ali parado, entendendo que esse é o momento de uma refeição. Então, é de grande importância trazer a família para perto. Aquela história de vamos tomar o café da manhã juntos, vamos jantar juntos, faz toda a diferença no visual, no sabor, na interação. Eu sempre oriento, principalmente as mães, as mulheres, a convidarem a família a participar. E com uma fala muito positiva. Então, olha, eu fui na nutricionista e eu aprendi isso, vamos fazer juntos. Não é chegar em casa e falar, não, agora acabou tudo, porque agora eu tô de dieta e a gente vai comer o que tá nessa folha, né? Se a gente muda um pouco essa fala, a percepção do outro já é maior. E lembrando que o seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos, eles não participaram da consulta, então para eles é muita novidade. Eles não estão entendendo o começo de tudo isso e nem o porquê de tudo isso. Então é importante que a gente crie essa primeira conversa e que esses ambientes eles passem a ser mais conscientes, né? Variedade e equilíbrio é uma coisa que tem que acontecer. Então, a gente precisa sair do trivial, do arroz, feijão, carne, alface e tomate. A ideia é que se nessa época, a gente está gravando esse vídeo no inverno, então o que nós temos nessa época? Muitas raízes. Então, época de inhame, vamos experimentar inhame. Época de mandioca, vamos experimentar a mandioca. Isso tudo de trabalhar a sazonalidade facilita e favorece o nosso acesso nutricional de forma magnífica. E a gente pode e deve utilizar isso a nosso favor. A gente precisa começar a criar um hábito onde a gente venha desembalar menos e cozinhar mais. Crie um novo caderno de receitas, sabe? Se você experimentou uma receita nova e deu certo e a família gostou, tira a antiga e coloca a nova. Não interessa se é uma receita meio saudável. A questão é, você trocou margarina por manteiga? Essa receita está diferente, a qualidade nutricional dela está diferente. Você trocou o tipo de açúcar, você colocou 50% de farinha integral. Olha que evolução. Caloria vai existir sempre e qualidade é uma coisa que a gente precisa fortalecer cada vez mais. A gente precisa
e entender que a nossa rotina não é algo engessado. A gente começa o dia, ele tem 24 horas e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa rotina acelerada, ela é um dos maiores desafios que nós temos para manter a qualidade alimentar em dia, né? Essa prioridade. Então, é importante que a gente reconheça que, às vezes, a gente não tem tempo. E quais são as estratégias que a gente pode colocar para a gente conseguir, na verdade, driblar essas dificuldades? Uma delas é a gente pensar em vários pré-preparos. Então, se eu comprei carne moída, eu já vou deixar tudo temperadinho, vou colocar num saquinho, vou esticar e vou simplesmente dobrar o saquinho e vou deixar tabletinhos, como se fosse um hambúrguer. Gente, isso facilita muito a vida, tá? Se eu tiver uma salada e eu já deixar essa salada lavada, ou se eu já comprar higienizado, se for o caso, se eu prefiro dessa forma, se eu fizer feijão e deixar potinhos congelados, tudo isso favorece para que você coma comida de verdade, numa rotina que muitas vezes eu entendo que é difícil parar para cozinhar um almoço, para almoçar meio-dia e meia, a gente tem que começar a fazer comida às 10 horas da manhã. Se eu preciso jantar até às 7 da noite, eu teria que estar na minha casa a partir das 17. E se a gente for parar para pensar, a nossa rotina não é assim. A minha rotina não é assim, né? Ontem eu saí daqui já era mais de 7 horas. Então é importante a gente entender que somos humanos, mas que estratégias existem para ser utilizadas, né? Se a gente for pensar em algumas grandes armadilhas, que eu acho que é uma das coisas que mais é tentador, é a gente reduzir os ultraprocessados. Porque o ultraprocessado ele foi fabricado para facilitar a nossa vida. Vamos pensar num macarrão instantâneo. 3 minutos está pronto, com tempero. Então, se eu for pegar lá um macarrão, uma qualidade melhor, vamos pensar num macarrãozinho branco granduro, de 8 a 12 minutos para cozinhar. Se eu for pensar em fazer um tempero, eu vou ter que picar o alho, talvez pegar um brócolis, dar uma refogadinha. Então, quer dizer, eu já tenho ali pelo menos um tempo de preparo de cozinha de 20 a 30 minutos, se eu só for fazer um macarrão com brócolis. Agora, imagina se eu for fazer um bife, se eu for fazer uma carne moída, se eu for fazer um chuchuzinho. Então, o industrializado, o ultraprocessado principalmente, se a gente for pensar em carnes compactadas, né? Então, tudo isso veio para quê? Para fazer com que a gente consuma, né? E isso facilite a nossa vida. Mas a ideia é, será que a gente precisa fazer da nossa rotina algo tão superficial assim? Existe um mito de que refeição saudável é cara e que refeição saudável demora. E na verdade não é bem por aí. A gente tem muitas refeições rápidas que são extremamente saudáveis, como por exemplo você fazer um omelete. Tá? Eu tenho ali um espinafre, eu jogo o espinafre na frigideira, enquanto o azeite aquece, eu tô batendo o ovo, eu já coloco ali, tá pronto. Então eu tenho um omelete com espinafre em questão de 5 minutos. Se eu tiver um tomate, eu já pico um tomatinho ali, eu tenho uma refeição rápida, proteica e que vai me sustentar muito mais do que um pão com margarina, né? E que eu levaria praticamente o mesmo tempo, principalmente se eu fosse fazer esse pão na chapa. Então, a ideia não é ter ou não ter o pão, a questão é o que compõe essa refeição. Então, a gente tem muitas refeições rápidas que são extremamente saudáveis. E a gente precisa ter o conhecimento para utilizar isso a nosso favor. Uma das coisas mais desafiadoras numa introdução alimentar na casa é pensar na neofobia alimentar, que a criança, quando ela aprende o não e ela fala, não quero, não gosto, e ela nem provou. Gente, isso faz parte das fases do amadurecimento da infância e não é uma manha, né? É importante a gente entender que as crianças, eles precisam se sentir confiantes. Então, a gente vai estimulá-los sem a questão, tá? Da gente criar neles aquelas chantagens, né? Experimenta que eu faço isso, come isso que depois você vai ganhar aquilo. É muito importante que nessa fase a criança entenda que a alimentação da casa está mudando, que ela participe da produção, traga para perto, né? Vai fazer uma salada, vai colocar um tomatinho cereja, é a primeira vez que você comprou na sua casa, pega a criança,
ensina ela, deixa ela colocar no prato. Ela vai se sentir parte daquilo e a gente vai reduzindo essa recusa de novos alimentos com o tempo, né? Preferências individuais. Como que a gente vai conciliar? Poxa, eu quero comer um arroz integral porque eu descobri que é bom, mas o marido e os filhos não gostam. Vamos pensar, eu não preciso comer integral todos os dias. Então, faz um pouquinho, mistura, no outro dia come o branco, no outro dia convida eles. A gente não tem que fazer uma troca repentina, né? Lembra, eles não participaram da conversa, eles talvez não estão nem assistindo esse vídeo. Então, é importante que a gente vá para a cozinha, convide essas pessoas e que a gente, com o tempo, deixe de cozinhar 2, 3, 4, 5 dietas diferentes para uma mesma família, tá? A seletividade alimentar. Depois eu quero pensar em fazer um vídeo específico sobre isso, mas é uma questão que a gente não pode pressionar, envolver a criança no preparo e até os adultos, né? Eu tenho muito adulto seletivo, torna algo muito mais divertido. E existe um estímulo. A regra é sempre assim, dá uma mordidinha. Se você não gostar, gospe. Mas se você gostar, vamos comer junto. Eu faço muito isso com o Pedro e funciona. Eu fiz uma sopa de grão de bico e ele olhou para a sopa, estava branquinha, grão de bico com frango, né? Palmito, e ele não queria. E eu falei, filho, prova. Ele chama de feijão de bico. E no fim, tomou o prato de sopa inteiro. Então, é importante que a gente acolha essas mudanças e que a gente estimule pelo menos a primeira garfadinha, a primeira mordida. E depois a gente vai criando um ambiente com muito mais confiança e muito mais facilidade de introdução de novos alimentos, tá? Quando a gente pensa em mudança alimentar, a gente pensa um pouco também nessa questão do orçamento. E aqui existe um medo muito comum, comer saudável é mais caro. E acreditem, não é. Pode ser o mesmo preço, mas mais caro não é. Porque a gente está falando de comer comida de verdade, a gente está falando de ir uma vez no mercado e fazer a compra da semana, porque a gente tem um cardápio ali organizado, planejado. Então não tem perda, não tem sobra. A gente deixa de passar no mercado diariamente e normalmente é assim, você vai para comprar um produto e sai com 10. E às vezes esquece aquele que era essencial. Então, quando você faz um planejamento, quando você vai para o mercado com a lista, tudo acontece de forma muito mais tranquila e natural, tá? Então, é importante vocês pensarem sobre isso. É importante vocês envolverem a família de vocês, porque isso é um processo. Tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo é o que eu ensino fase a fase para os meus pacientes de forma presencial. Então, aproveitem, pensem, reflitam, compartilhem esse vídeo, né? A ideia é aquilo que eu falo, é a gente criar um projeto grandioso, aonde a gente sabe que a alimentação é um dos pilares mais importantes para a nossa vida. Então, se você gostou, deixa aqui o seu comentário, manda um oi pra gente, porque daqui uns dias vem mais um vídeo para vocês. Até lá. Tchau, tchau.